que diz: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e estavas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram Davi, dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e mandara de cedro e carpinteiros, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo Israel. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samuá, Zobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elizuá, Nefeg e Jafia. E Elisama, e Eliada, e Elifelete, ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mo-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perizim, e feriu-os ali, e disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perizim, e deixaram ali os seus ídolos. E Davi e os seus homens o tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeai por detrás deles, e verás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. Porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus, e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Jezreel. Amém.
Essa, irmãos, é a história da coroação de Davi. Coroação que demorou. Nós lembramos de como foi o momento que antecedeu a coroação de Davi. Nós sabemos que Davi era apenas uma criança, tão criança e tão desprezado por sua família, que ele nem lembrado foi quando Samuel, o profeta, ele chegou à casa de Jessé e ali, segundo a orientação de Deus, deveria ungir um dos filhos de Jessé para ser rei. Deus, então, fez essa promessa provavelmente entre 22 e 25 anos atrás. Atrás desse evento. Foram mais de 20 anos de espera por este momento, provavelmente, até que ele se tornasse o rei sobre todo o Israel. Então, a coroação de Davi sobre todo o Israel recebeu confirmações da parte de Deus. Nós tivemos o capítulo 4, que falava sobre essa confirmação introdutória. Quando ele já era rei de Judá, Deus confirmou o seu reinado sobre Judá. Agora que ele se tornava rei sobre todo Israel, outras confirmações da parte de Deus foram feitas. E como foi que Deus, então, confirmou esse ato de coroação? Como os líderes hoje deveriam receber também confirmação de seus ministérios. Essa confirmação, ela se divide em duas partes. Primeiro, tem a ver com o próprio povo que deveria reconhecer aquele determinado líder. E além de reconhecer que ele é fruto do propósito de Deus como rei de Israel, o povo também deveria reconhecer o cuidado de Deus por meio desse líder. Então, é isso que diz, olhe por favor para a sua Bíblia, o versículo 1 e o versículo 2. O primeiro de tudo é reconhecer que esse líder Davi era alguém posto por Deus. E eles foram até Davi por reconhecimento dessa autoridade que vinha de Deus. Isso quer dizer que esses eram os melhores homens de Israel? Não, não quer dizer isso. Isso só quer dizer que, por exemplo, Satanás, ele reconhece quem é Jesus e nem por isso ele é bom. Todas as vezes em que uma pessoa endemoniada, ela se dirigiu a Jesus, esta pessoa, no caso possessa, expressava os pensamentos dos demônios a respeito de Jesus, e eram pensamentos que expressavam uma devoção, uma obediência ao Cristo de Deus encarnado. Então, esses homens aqui, independente se eles estavam em algum momento contra Davi, a favor de Saul, que muitas vezes perseguiram a Davi por causa de Saul, nesse momento agora, Deus, mesmo nos corações mais difíceis, põe o seu propósito para confirmar o reinado de Davi. E o versículo 1, ele vai dizer justamente isso, eles foram até Davi, e eles disseram que eles sentiam que eles eram um povo só, não poderia haver uma divisão entre Judá e todo o restante de Israel. Eles são uma só carne, eles são um só osso. Nós estamos ligados e não podemos continuar separados. Esse foi o primeiro reconhecimento. Eles reconheciam que Deus havia unido aquele povo. Segundo, ele vai dizer que Davi, ele recebeu uma missão da parte de Deus. Eles dizem que Deus apareceu a Davi e deu uma ordem para Davi para ser o rei num determinado momento, como nós sabemos por meio de Saul, e depois disso Deus, com pequenos sinais, foi mostrando que ele tinha a missão de proteger Israel. E qual é a fundamentação de um dito como esse? Simples. Quando Saul foi escolhido rei, uma das ordens que Deus deu a Saul foi guerrear contra os inimigos que batiam a porta do território de Israel. Lutar contra os filisteus e vencer os filisteus era um sinal de que Deus era com o rei, porque os filisteus
aparentemente, quando a gente lê a Bíblia assim, a gente não tem tanta percepção, porque nós não conhecemos tanto o linguajar da época. Mas os filisteus, irmãos, era como se fosse mais ou menos o seguinte: o Brasil pegando lá as tropas que o Maduro falou que ia pegar do Brasil para invadir Porto Rico e ganhar dos Estados Unidos. Seria mais ou menos isso. Davi, quando ele ia numa incursão contra os filisteus, ele estava lutando contra um povo muito mais forte e poderoso. Quando Davi vencia, isso era um sinal de que Deus usava Davi para cuidar, para proteger, para resguardar o território que era santo, dado como herança de Deus, e era também um sinal de que ele estava protegendo o povo que era santo e que era digno da proteção de Deus. Então, esses são os dois primeiros sinais. Versículo 3: Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom. Acordo quer dizer que ele fez um pacto com esses homens. E esse pacto ele foi perante o Senhor. Isso significa que os próprios líderes só estavam reconhecendo ele, e ele, como rei, só estava reconhecendo que deveria proteger e guardar aquelas pessoas, porque o Senhor Deus é testemunha da obrigação de qualquer líder. Líderes, quando eles estão colocados por Deus em uma determinada posição, e os seus liderados os reconhecem assim, esses líderes, esses reis, eles precisam agir a partir de então, por meio daquele acordo, por meio daquelas regras que estão de acordo com a vontade de Deus. Por que que um governo secular nunca poderá representar realmente o reino de Cristo, mesmo que por meio tipológico, mesmo que por sombras? Por que que ele nunca conseguirá isso? Reinos seculares, governos seculares, laicos e etc. Por que que nunca conseguirá fazer isso? Porque o acordo entre os homens é um acordo simplesmente horizontal. É só porque isso é bom para o outro e é bom para mim, por isso eu faço. Aqui os acordos entre governantes e governados têm por base Deus. O que Deus quer do líder? A devoção do líder e a devoção do povo vai regular a autoridade que o líder tem sobre os liderados. Ele não vai poder abusar da sua autoridade e nenhum povo poderá se rebelar contra a autoridade deste homem, enquanto este homem é fiel a Deus. Por isso que o acordo é feito diante de Deus com os homens. Deus é testemunha contra os anciãos de Israel, que representavam todo o povo, e Deus é testemunha contra Davi, em caso de Davi descumprir este propósito de proteger, guardar, não roubar o povo por meio de impostos e assim por diante. E aí, então, vem a confirmação do tempo. E essa confirmação do tempo tem a ver com o fato de Deus perseverar com Davi. Deus, ele persevera com Davi, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi provavelmente não tinha nem 15 anos, irmãos, quando ele foi ungido rei. Mas, pastor, crianças assim podem ser ungidas, podem ser reconhecidas? A partir de 12 anos, um judeu, ele faz o bar mitzvah. O bar mitzvah significa que um menino, aos 12 anos, está apto para ler as Escrituras, está apto para responder com base nas Escrituras. Ou seja, Davi podia ter 12 anos ali, quando foi ungido rei sobre todo Israel. Irmãos, no segundo ano de Saul, como rei, os problemas já estavam acontecendo, a liderança dele já estava sendo contestada. Por quê? Ele foi ungido como rei perante Deus. E todas as vezes que ele começou a desobedecer, e o capítulo 13 já mostra Saul desobedecendo, e Samuel o repreendendo, a partir daquele momento ali, as coisas já começaram a se desandar no meio do povo, e o sinal mais claro disso foi quando Golias desafiou o povo de Deus na figura de seu rei. Era dever do rei Saul, que ainda era um homem jovem naquela época, enfrentar Golias com a fé em Deus,
com o coração em Deus, era o maior e mais importante propósito do reino: defender o território, o povo e o culto de Deus que estava dentro do território das ameaças que vinham de fora. Era dever dele. Mas quem foi que se levantou para guerrear contra Golias? E quando Golias ele se depara com Davi, o que ele diz? Vocês estão mandando cachorros aqui para guerrear comigo? Esse moço, a palavra moço que está na nossa tradução, ela significa que ele era um menino, literalmente um menino, que ele podia ter inclusive menos de 15 anos. Às vezes, mas pastor, um menino de 15 anos luta numa batalha? Nós não estamos falando de um período Nutella, nós estamos falando de um período onde os homens tinham que ser homens desde sempre. Pegar numa espada, pegar num arco, ter músculos, era algo que era por necessidade. Quando Davi ele foi ao campo de batalha, ele foi como uma criança, irmãos. Davi, depois que venceu Golias pelo poder de Deus, Saul reconheceu que a vida dele ia ser difícil com Davi. E desde os primeiros momentos em que ele começou a cantar e a tocar harpa perante o rei para acalmar o espírito que perturbava Saul, Davi começou já então a ser perseguido, ameaçado de morte. Saul ele tinha uma lança na mão, jogava a lança em Davi. Satanás e o pecado em Saul perseguia um ungido de Deus, que ele desconfiava que tinha sido ungido, porque Davi já tinha sido ungido, e Saul já tinha sido rejeitado. Irmãos, nós estamos então falando de uma pessoa que passou os próximos 15 anos, no mínimo, da vida dela, depois que ele matou Golias, no mínimo ele passou de 15 a 20 anos sendo perseguido por um homem que era completamente fora do padrão bíblico. Ele usava todo o poder do Estado contra aquele homem ungido por Deus. Então, qual é o sinal da aprovação de Deus para com Davi? Deus perseverava com Davi, porque o propósito das mãos de Davi não eram os propósitos dele em si, eram os propósitos de Deus, eram as obras de Deus, mesmo ele ainda sendo muito jovem. Então, que tenha se passado mais ou menos um ano em que ele ficou na casa de Saul, entre ser perseguido e não ser perseguido, até que ele teve então discernimento, que ele ia ser morto com a própria ajuda de Jonatas, filho de Saul. Ele teve o discernimento que Saul ia o matar, ele foge, e ele passa anos no deserto, anos peregrinando de lugar em lugar, anos buscando, inclusive em alguns momentos, soluções, de maneira que Deus não queria que aquela solução fosse aplicada, e é como o próprio salmista diz, confirma as obras das nossas mãos. Davi, quando ele procurou solução com os edonitas, Deus não quis. Quando ele procurou solução com os filisteus, Deus não quis. Quando ele quis fazer as coisas com a sua própria força, Deus não quis. E a alegria do coração de um crente, não importa a posição que ele ocupe, é ter a sua oração atendida quanto ao propósito de Deus na sua vida. Se Deus não quer isso para a minha vida, isso é o que eu quero para a minha vida. Mas nós lutamos, queremos o nosso próprio conforto, e Davi foi tentado muitas vezes com relação a isso. Mas aos 30 anos, Davi foi colocado como rei de Judá. E aos 37 anos e meio, Deus confirmou, depois de 7 anos e meio, que alguém podia dizer, mas tu não era o rei sobre todo mundo, por que agora você está só reinando sobre os judeus, sobre Judá? E ele continuou perseverando dentro de conflitos, irmãos, conflitos que existiam agora entre Davi e Abner, que no capítulo 4 foi morto por Joabe. Obrigado. Aquilo dali, como eu disse para vocês, ainda que não caiba na nossa mente, Joabe foi um instrumento de Deus, e por isso Deus não colocou no coração de Davi matar Joabe como ele mandou matar aqueles 2 benjamitas, que mataram Esbocete, o filho
de Saul. São coisas distintas pela providência de Deus, que Deus dá como sabedoria a um rei. E Deus deu sabedoria a Davi para perseverar por mais de 20 anos até que ele chegasse aos seus 37 anos e meio para reinar. Reinar sobre todo Israel. Se essa história começou aos 15 anos, aos 14 anos, aos 13 anos, se ele foi ungido aos 12, 13 anos de idade como rei, e ele só chegou então lá nos 37 anos e meio para reinar de fato, imagine o tamanho de perseverança que Deus teve que ter com Davi. Porque Davi era como qualquer um de nós, irmãos. Ele olhava para o lado e olhava para trás, como qualquer um de nós, mas o propósito de Deus na vida dele era perseverante. Esse é um sinal de que esse homem realmente é um ungido de Deus para ser rei. Não é a força do homem, ele tinha só 12 ou 13 anos quando foi ungido. Não é a força de um homem, se ele tivesse 15 anos quando ele batalhou contra Golias. Ele tinha talvez 16 ou 17 anos quando teve que ir para o meio do deserto e começar a fugir de Saul. Depois ele passou toda a sua juventude sendo rigidamente perseguido por Saul, até que Saul morreu, e ele ainda passou mais 7 anos e meio tendo que ir até o fim para ser ungido rei de Israel. Você aguenta tanto tempo assim com o propósito de Deus? Ou ao primeiro sinal de problema, ao primeiro sinal de dificuldade, ao primeiro sinal de que você vai perder alguma coisa, você já quer uma solução típica de Davi? Quando Davi queria fugir do propósito de Deus, e Deus trazia ele para dentro do propósito dele, e eu imagino que com muito mais vergonha, né? Porque imagina, irmãos, pensa bem, Davi chegou ao ponto de se fazer de doido entre os filisteus. Imagine o quanto de vergonha ele não sai daquela situação. Não precisava daquilo, mas ele insistia em querer uma solução dele mesmo. Deus não quer assim. Pois é. A quinta confirmação de Deus é a partir do versículo 6. Entre os versículos 6 e os versículos 10, e o versículo 10, Deus confirma o reinado de Davi por meio da posição geográfica. E tem uma coisa aqui que normalmente a gente não entende: por que é que Deus não deixa Davi ocupar a cidadezinha mesmo, que era fortificada, e manda ele ficar ali na beirada do muro? Porque Deus não queria que Davi destruísse a cidade que ele escolheu para ser a cidade de culto, de adoração, de devoção a Deus. Mas Deus manda com que Davi fique em torno dela, sitiando-a, porque aquele ali era o lugar santo onde Deus iria se manifestar poderosamente em Israel e para todo Israel. Mas Deus confirma, dando a ele a noção de onde partiria o seu reino. Esse aqui é o lugar onde Deus figuradamente habita. Nos montes é para onde eu olho buscando o meu socorro, porque o meu socorro vem do Senhor. O lugar do monte é o lugar da presença de Deus, é o lugar da ação de Deus, é o lugar da manifestação de Deus, é o lugar onde Deus se encontra com o seu povo, é o lugar onde Ele está firmado no meio do seu povo, é de onde, né, a bênção de Deus emana para todo o povo, é dali. Davi foi ungido por Deus e foi iluminado por Deus para compreender qual era o lugar onde ele deveria estar. Crente não escolhe lugar onde deve estar. Nenhum crente deve fazer isso. Deus é que diz o lugar onde ele deve estar. E o lugar onde ele deve estar tem prioridades espirituais, não são financeiras, não são de conforto, não são de nada disso. A prioridade da vida de um crente, quanto ao lugar onde ele deve estar, tem a ver com a sua vida espiritual. E é lugar de morada, não é lugar simplesmente, que eu vou trabalhar, não, é um lugar espiritual onde Deus quer que eu esteja.
e Deus vai confirmar as obras das nossas mãos todas as vezes que nossas obras estiverem em acordo com as obras dele. E Deus está confirmando Davi como rei e iluminando-o a compreender o lugar onde ele deveria estar, que era em Jerusalém, sem destruir a cidade, sem invadir pela destruição. Tanto é que Davi ele passa por meio de túneis que abasteciam de água as localidades vizinhas a Jerusalém. Tem uma nascente dentro, uma única fininha lá, que passa por todo um sistema de tubulação para ir para determinadas, vamos dizer assim, bairros, a gente chamaria de bairros hoje, que estavam em torno da fortificação antiga da cidade de Jerusalém. Davi passou por dentro desses lugares e entrou em Jerusalém, mas ele nunca saqueou, destruiu, derrubou, porque Deus não queria isso dele. Aquele lugar era um lugar santo. Deus separou aquele lugar, e Davi foi iluminado quanto a isso. Em sexto lugar, versículos de 11 a 16, mais uma lista de filhos a Davi. Pelo menos uns 20 já está aí, mais ou menos. E como eu já expliquei, não vou voltar a explicar como na semana passada. Deus aprovava isso e colocava isso como um sinal de prosperidade. Muitos filhos, com muitas esposas, e como eu já expliquei, isso mudou na nova aliança, quando o apóstolo Paulo ele estabeleceu que os homens devem ser maridos de uma só mulher. Até esse momento era permitido, assim como no período patriarcal, era permitido, por exemplo, casar com uma meia-irmã, como Abraão casou com Sara, e Deus disse que só daria descendência a Abraão, por meio de sua meia-irmã. Então, é evidente que há um acordo em todas essas coisas. Então, Deus confirma, por meio de uma longa descendência, a casa de Davi. Sétimo lugar, Deus então abençoa colocando inimigos por debaixo dos pés de Davi. Sob a orientação de Deus, um líder pede orientação de Deus até para cumprir as suas obrigações. Eu devo pregar toda a Escritura e eu devo dizer absolutamente a verdade a vocês. Mas será que Deus me autoriza eu sair dizendo aqui qual é a coisa que cada um precisa corrigir, como pastor aqui do púlpito? Será que Deus quer que eu faça isso? Eu tenho convicção absoluta que Deus não quer que eu faça isso agora. Essa não é a obra de Deus por meio das minhas mãos. Deus não me colocou aqui para fazer isso aqui, nesse lugar, mas Ele me colocou para confrontar a igreja a respeito de seus pecados. E eu não preciso dizer, olha, você que faz tal coisa, você que é assim, fulano de tal, você faz tal coisa assim, corrija a sua vida. Eu não fui chamado para esse momento e para fazer isso agora, nesse momento. Mas certamente, Davi sabia disso, e Deus estava confirmando o reinado de Davi por meio dessa sabedoria, de ir até Deus para buscar saber quando ele deveria usar o poder que Deus estava o dando para derrotar os inimigos. Então Davi ia lá e pedia, Senhor, eu devo exercer a minha missão nesse caso aqui, matando os filisteus ou esperando o que fazer? E Deus diz o que para ele? Não vá direto, não vá de frente com eles, arrudeie, como diz lá no Ceará, arrudeie aí e pega eles de costas, desprevenidos. Deus é o Senhor de quê? Quem é o Senhor? Dos exércitos. Ele ensinou tática de guerra a Davi. Quem pode vencer essa tática de guerra, irmãos? Ninguém. Agora é interessante, Deus poderia fazer como ele fez na época de Ezequias. O anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, desembaiou uma espada celestial e matou todos os assírios que estavam ali. Mais de 200 mil assírios foram mortos. Deus quis fazer assim. Aqui Deus não quis fazer assim, ele deu outra tática. Ele usou os meios, o quê? As mãos de Davi. Por meio disso, o povo estava vendo que Deus era com Davi mesmo, porque não só ele ia de frente para a batalha, mas Deus dava vitória a Davi por meio de táticas que eu também posso usar e que você também pode usar. Deus nos dá sabedoria para essas coisas. E ele então, na sua última demonstração, a sétima e última manifestação desse propósito de Deus,
Deus, ele manda, segundo o versículo 22, que Davi suba depois de receber a tática. Então veja que o tempo do rei não é o tempo dos homens. O tempo do rei que Deus coloca, um líder verdadeiramente espiritual, ele sabe o tempo e o modo de todas as coisas. Ele tem um zelo pelo tempo, o momento, a hora que Deus autoriza ele fazer qualquer coisa. E veja, irmãos, Deus não dá isso para o povo, Deus dá isso para o líder. Não adianta você achar que você tem discernimento, não adianta você achar que porque você é mais inteligente até do que o rei, eu duvido que não houvesse alguém ali mais inteligente do que Davi, mas o escolhido de Deus não era o mais inteligente, o escolhido de Deus não era o mais forte. Quando Davi foi ungido, ele não era o mais forte, ele não era o predileto do pai dele, ele não era o predileto dos irmãos dele, ele não era o predileto de Saul, ele não era o predileto de Abner, ele não era o predileto de ninguém, irmãos, a não ser do Senhor. E quando o Senhor se manifestava na vida dele, os homens reconheciam isso, ainda que não gostassem, ainda que traíssem, ainda que se rebelassem, porque Davi passou por rebeliões que vinham dos próprios filhos dele. Mas Deus era com Davi. Deus confirmou as obras das mãos de Davi como rei. A coroação de Deus na vida de Davi foi confirmada por todas essas manifestações sobrenaturais diretas e mediadas por circunstâncias. O que você e eu aprendemos sobre isso? Que você não tem o seu próprio tempo para si. Você tem que perguntar qual é o tempo de Deus para as coisas da sua vida. E você tem que seguir o que a Escritura fala sobre o tempo. Você deve, então, estar no lugar onde Deus quer que você esteja, e não no lugar onde você acha que é melhor para você. Você deve estar num lugar e num tempo onde Deus quer falar ao seu coração, dizer ao seu coração, conduzir a sua vida. Faça da maneira como Deus quer, no lugar onde Deus quer, porque Deus irá multiplicar onde você estiver. Pode ser até no deserto do Negev, pode ser sem cidade nenhuma, vivendo na beirada de um muro, como Davi foi viver. Mas se Deus é com Davi e prospera as mãos de Davi, Davi será próspero. Se você, meu irmão, quer ser um líder espiritual, você precisa ser confirmado por Deus, por meio justamente do reconhecimento da igreja. Existe muita gente que quer ser pastor, muita gente quer ser, muita gente quer ser presbítero, muita gente quer ser, e se queixa de não ser. Mas Deus confirmou, Deus te deu os dons para isso, porque não adianta você querer ser um líder, e você não tem tempo para ser líder, você não tem dom para ser líder, você não está disposto a estar geograficamente no lugar onde você deve estar como líder. Então por que você assume? Ou por que você quer? Por que você almeja se você não está disposto a deixar a sua própria vida? Você está mentindo para si mesmo, você está mentindo para a igreja, você está tentando enganar o Senhor. E ninguém engana o Senhor. Ninguém engana. Quais são os seus projetos? Abandone-os por meio da oração que diz: confirma as obras das minhas mãos, Senhor. Quero ver, eu quero a tua vontade para a minha vida. Jesus fez exatamente essa oração, quando ele estava no Getsêmani, suando sangue, por causa de uma missão que ele não era digno de receber. Digno, pastor? Porque ele não era pecador para poder pagar por pecado nenhum, ele não precisava de nada, de ninguém. A dignidade de Jesus estava muito acima, mas ele se rebaixou e disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus não queria estar no Getsêmani naquela hora se fosse olhando só pelo seu lado humano.
Jesus sentiu as dores e o sofrimento ao extremo. Não foi ao extremo? Ele queria estar ali? Não. Se possível, passa de mim esse cálice. Foi o que ele disse. Mas foi o propósito de Deus para a vida dele? E ele se sujeitou ao Pai. Davi, como o pai de Jesus, se sujeitou ao Pai por anos a fio, quando ninguém apontava para uma solução. Deus perseverou com Davi. Jesus tinha uma missão, ele a cumpriu. E assim como ele seguiu essa missão, você e eu temos que cumprir essa missão no lugar onde Deus quer, com a capacidade que Deus nos dá, com a disposição que Deus nos dá, abrindo mão de nossas vidas para cumprir o propósito de Deus. Isso é um líder verdadeiro. E isso é um crente verdadeiro, porque líderes são padrão do que os membros da igreja, por exemplo, devem ser. Que o Senhor Deus te fortaleça para fazer assim. Amém.